Galerinha, aula passada a gente estava discutindo rapidamente o que eram os motores 4 tempos, os motores 2 tempos, batemos um papinho muito rápido sobre taxa de compressão. Falamos, né, que o álcool precisa ser espremido um pouco mais do que a gasolina para se aproveitar melhor a energia dessa explosão. Uma coisa que eu não comentei que é muito curioso também, quando os motores de combustão interna começaram a se espalhar pelo mundo, isso depois de 1900 e pouco, né, lá 1930, 1940, começou a bombar carro pelo mundo todo. 1950 tinha carro espalhado pelo mundo todo já. Um problema grave era justamente o consumo de combustível, que era muito alto. E os caras logo perceberam que uma maneira de diminuir o consumo de combustível, melhorar o rendimento do motor, era espremer mais o combustível com o ar. Só que tinha um pequeno problema. Quando se espremia um pouco além do esperado, né, inicialmente os carros, sei lá, tinham uma taxa de compressão de 5, 4 às vezes, muito menor do que a de hoje, né, que acima de 9. Ou seja, reduz o volume 9 vezes antes de soltar a faísquinha lá e explodir o combustível. O problema grave que começou a acontecer é que antes da vela faiscar o combustível já explodia. Só de espremer o combustível já explodia. Isso era um problema enorme. Como fazer o carro bater pino, como diz o outro. Quando o combustível explode antes do momento do motor, imagina, o motor ainda está espremendo o combustível quando explode. Não explode na hora que ele está levantando o pistão. Isso gera uma alta força no motor, pressão, e logo depois estraga o motor. Até que um sujeito descobriu que se colocasse um pouquinho de chumbo, sim, chumbo, misturado no combustível, isso fazia com que o motor parasse de bater pino. E de repente o mundo inteiro estava usando chumbo no combustível, fazendo com que o consumo de combustível diminuísse e que os motores parassem de bater pino. Foi mágico. Só paramos de usar chumbo no combustível quando percebemos as crianças do mundo enlouquecendo. Quando vimos que o chumbo no ar estava enlouquecendo as pessoas, causando loucura nas pessoas, apesar de muita gente querer esconder isso do mundo, porque estava ganhando muito dinheiro com a adição de chumbo no combustível, aí ficou uma hora muito claro de que as pessoas que respiravam esse chumbo ficavam malucas, inclusive o cara que inventou essa técnica, os funcionários dele estavam enlouquecendo. Aí a galera percebeu que o mundo todo estava contaminado com chumbo. Toda a superfície do planeta Terra, toda, ficou contaminada com chumbo. Demorou anos depois de tirarmos uma parte do chumbo dos combustíveis, né, para essa taxa de contaminação mundial começar a diminuir. Mais uma vez nos mostrando como o poder do capital, às vezes, é imperativo, inclusive em detrimento da saúde global, né, cara? É assustador essa história. Último comentário. Os motores diesel, eles têm uma taxa de compressão de próxima de 16. Ou seja, o ar é espremido 16 vezes antes do diesel ser pulverizado dentro do cilindro. E o ar está tão aquecido depois dessa compressão que não precisa de faísca da vela para o motor explodir o combustível. Basta injetar o diesel dentro do ar aquecido a 600 graus mais ou menos, ele automaticamente explode. E daí os motores diesel seriam um pouco mais econômicos do que os outros motores, porque a taxa de compressão dele é um pouco maior. E como não vai ter que ter faísca, não vai ter que ter vela, não vai ter que ter distribuidor, não vai ter que ter sistema elétrico, então se passar na poça d'água e molhar não vai parar de funcionar, mesmo mergulhar debaixo d'água ele vai continuar funcionando, porque não tem a parte elétrica, que é uma das partes mais frágeis do motor, né? Por isso que às vezes o motor volta e meia, o carro estraga, geralmente vai analisar, é a parte elétrica, não é a parte mecânica. A parte mecânica ela é mais sólida, mais resistente. Bom, mas depois da gente ter tido essa discussão, de repente deu uma lidinha também na apostila como sugerido, vamos voltar para nossas energias para a última tarefa do volume 3. Uhul! É a última! Falava o seguinte, página 58, exercício 1. Um refrigerador recebe a cada ciclo 100 joules de sua parte interna. A parte interna de um refrigerador é a famosa fonte fria, 100 joules. Devido a um trabalho de 20 joules que ela recebe, ou seja, tem alguma coisa dentro do refrigerador espremendo gás, realizando um trabalho de 20 joules.
Letra A, determine a quantidade de energia descartada para o ambiente externo, que seria a fonte quente, a parte de trás da geladeira. Se a máquina recebeu 100 e recebeu 20, quanto que tem que ser jogado fora para a conservação de energia? Mas engraçado é que se ele bota 80 para lá, vai ficar 40 dentro dele, né? Tá vendo? Recebeu 100, recebeu 20. Se jogar fora 80, ele vai ficar com 40 dentro dele. Mais alguns ciclos, bum, explode o refrigerador na tua casa. Certo? Exatamente. Na verdade, tu poderia ter usado só o bom senso ou lembrar que trabalho é igual a Q menos QF. O trabalho foi 20, mas tu pode falar menos 20, não tem problema, porque ele recebeu, né? O calor da fonte fria foi 100, mas tu pode escrever menos 100, certo? Menos 20 é igual a quê? Menos com menos, mais 100, mais passa, menos 100 com menos 20 é igual a quê? O que significa o calor da fonte quente ter dado menos 120? É que, na verdade, em vez de eu estar recebendo da fonte quente, eu estou eliminando o calor para a fonte quente. É isso que seria o significado do menos. Mas na prática, pessoal, quando a gente está falando de refrigerador, a gente já supõe que toda essa equação está com o sinal trocado. Então a gente usa tudo positivo mesmo. Ou seja, só de estar consciente de que o fluxo energético é no sentido oposto, já resolveria o problema. Certo? Mas tu vê, né? Às vezes usar as equações é mais perigoso do que usar o consenso. Letra B. Determine a eficiência desta máquina. Cuidado, hein? Refrigeradores, a gente calcula a eficiência de uma forma um pouco diferente. Continua sendo lucro sobre investimento. Só que o lucro obtido é o calor retirado da fonte fria. E o investimento é o trabalho que a gente usou. Qual foi o calor da fonte fria? 100. Quanto de energia eu usei para fazer esse deslocamento? 20. Então deu uma eficiência de 5. Para que o aluno não se espante, não achar que o refrigerador está gerando energia, né? Ele faz a outra pergunta: qual é o significado físico dessa eficiência de 5? Que a cada, na verdade, a cada 20 joules ele deslocou 100 joules da fonte fria, não é isso? Ou seja, a cada 1 joule ele consegue deslocar 5 joules da fonte fria para a fonte quente. Então significa que a cada 1 joule de trabalho recebido, significa que a cada 1 joule de trabalho recebido, o refrigerador retira 5 joules da fonte fria. Significa que a cada 1 joule de trabalho recebido, o refrigerador retira 5 joules da fonte quente. É isso que significa 5. Se fosse 7, a cada 1 retira 7. Na prática é 2 ponto alguma coisa. Esse 5 aí o cara já foi bem otimista. Muito bem. Questão mais para a gente se familiarizar com o fluxo energético diferente no refrigerador. Na primeira coluna desse quadro, estou na questão 2, são colocadas as eficiências de algumas bombas de calor. Preencha a segunda e a terceira coluna, respondendo ao que se pede. Então ele falou aqui a eficiência, o significado dessa eficiência e se é possível ou não, a possibilidade. Zero vírgula 0,07. Qual é o significado? Que a cada 1
Isso. A cada 1 joule de trabalho. Isso. A cada 1 joule de trabalho, retiramos 0,07 joules da fonte fria. A cada 1 joule de trabalho, retiramos 0,07 joules da fonte fria. A maneira como o doutor descreveu, o calor recebido da fonte fria é igual a 0,07 vezes o trabalho realizado sobre a bomba. Absolutamente a mesma coisa. Cada 1 joule, 0,07 vezes aquilo, é 0,07 joules retirado da fonte fria. É possível isso acontecer? É possível. É possível. O que significa 0,25? Certo? Para um W de 1 joule, o calor da fonte fria é 0,25 joules. É possível? É possível. O que significa uma eficiência de 1? Quando W é 1 joule, o calor retirado da fonte fria é 1 joule. É possível? É possível. Cuidado, isso não é o rendimento, pessoal, é a eficiência de um refrigerador. Ele queria que tu escrevesse aqui é possível para lembrar que se fosse rendimento é outra história e não seria possível. 5. Para um W de 1 joule, o calor da fonte fria é 5 joules. É possível? É possível, por incrível que pareça. Isso não é rendimento, é eficiência. Muito bem. Questão 3. Nem acredito. Uma geladeira possui coeficiente de desempenho igual a 4, também chamado coeficiente de performance. Admitindo-se que esta máquina recebe 100 joules de trabalho por ciclo, W igual a 100 joules. Calcule a quantidade de calor retirado da fonte fria. Coeficiente de performance é QF sobre W. Se o coeficiente de performance é 4 e eu quero o QF, já que o W é 100, está dividindo, passa multiplicando, 400 joules são retirados da fonte fria. Professor, devido à questão anterior eu fiz mentalmente, eu simplesmente respondi que era 400. A questão anterior me fez isso ficar óbvio na minha mente. Natural, sem problema, uma questão discursiva, o legal é tu documentar. A quantidade de calor perdida para a fonte quente. Como o W é igual a Q menos QF, se o W foi 100, o calor da fonte fria foi 400. Menos passa, mais o calor da fonte quente fica 100 mais 400, que é 500. Então a letra A ficou 400 joules, o calor retirado da fonte fria, e a letra B ficou 500 joules, o calor perdido para a fonte quente. Muito bem. Questão 4, nosso querido Enem. Questão 4. No Brasil, o sistema de transporte depende do uso de combustíveis fósseis e de biomassa, cuja energia é convertida em movimento de veículos. Para esses combustíveis, a transformação da energia química em energia mecânica acontece, letra A, na combustão, que gera gases quentes para mover os pistões do motor. Letra B, nos eixos que transferem o torque das rodas e impulsionam o veículo. Letra C, na ignição, quando a energia elétrica é convertida em trabalho. Letra D, na exaustão, quando gases quentes são expelidos para trás. Letra E, na carburação, com a difusão do combustível no ar. Legal, né, cara? Essa questão é legal. Na verdade é o seguinte, pessoal, tem que pensar como é que a energia química da gasolina é convertida no movimento do carro. Certo?
Primeiro, olha só, nos eixos que transferem torque às rodas e impulsionam o veículo. Peraí, a roda girou por causa do eixo, mas o eixo girou, não foi por mágica dentro do eixo. Alguém fez o eixo girar. Tem a caixa de câmbio, tem, né? A caixa de câmbio que está ligada ao volante do motor, não é o volante do carro. Ou seja, é o motor que faz a coisa girar. É o motor que começa o giro dos eixos. Tá? Então essa letra B está um absurdo. Na ignição, se fosse a ignição, o carro está ligando o carro toda hora. O carro sai andando. Aí tu para de ligar, parou o carro. Agora ligou o sinal. Não é isso. A energia elétrica do carro não fica fazendo o carro, não é elétrico, pô. O carro é a gasolina, concorda comigo? Então a letra C, na ignição, quando a energia elétrica é convertida em trabalho. Ali tem energia elétrica sendo convertida em trabalho, mas para dar a primeira girada no motor e depois ele, né, funciona por outro motivo. Na exaustão, quando gases quentes são expelidos para trás. Não é possível que tu acreditasse que é o fato do exaustor do carro estar apontando para trás que ele anda como um foguete. Caminhão, por exemplo, que tem a exaustão para cima, ele vai ser enterrado para o chão, a máquina de cavar. Liga o caminhão e sai cavando. Eu te mostro isso para tu ver como, se tu botar a cabeça para funcionar, tu percebe que por eliminação tem muito absurdo sendo dito. Na carburação, aquilo ali é perigoso porque, pô, o carro tem carburador, Antes da injeção eletrônica, os carros tinham carburador. É o carinha que faz o combustível líquido ser pulverizado. Sai um sprayzinho, certo? É isso que o carburador faz. Com a difusão do combustível no ar, ele espreia o combustível no ar. Mas não é o fato de eu ter combustível líquido e fazer um sprayzinho de combustível, e gerou energia. Não é isso, né? Na verdade, é quando eu boto fogo nesse combustível, ele explode e essa explosão gera calor. Esse calor faz o gás tentar se expandir. Os gases tendem a se expandir quando aquecidos. Eu aproveito essa expansão com o motor para gerar movimento. Então era a letra A mesmo. Na combustão, que gera gases quentes. É ali que a energia química foi transformada em energia mecânica. A gasolina, né, que é de C6 a C8, né, tem de 8 carbonos até 6 carbonos, reage com oxigênio formando CO2, mais energia térmica. Era ali que ocorria a mágica mesmo. Todas as outras estavam falsas. A letra A era corretinha. Um condicionador de ar funcionando no verão, durante certo intervalo de tempo, consome 1.600 calorias de energia elétrica. Retira certa quantidade de energia do ambiente que está sendo climatizado e rejeita 1.400 calorias para o exterior. 2.400 calorias para o exterior, obrigado. A eficiência desse condicionador de ar é... Deixa eu ver então se eu entendi. Deixa eu fazer um diagrama energético aqui. Lembrando que não importa a forma geométrica das coisas, né? Vamos dizer que o refrigerador ou o condicionador de ar, né, é esse cara aqui. Vamos dizer que aqui é a fonte fria e aqui é a fonte quente. A fonte fria é o lugar onde tu tá, né? Concorda? É o ambiente, certo? Vai retirar calor desse ambiente às custas de trabalho. Esse trabalho vem de um motor elétrico conectado à rede elétrica. Logo, o trabalho ali, na verdade, é essa energia de 1.600 calorias que o cara recebeu. Ele joga para fora do lugar que está sendo refrigerado 2.400 calorias. Pô, dá para calcular, né, qual é o calor da fonte fria, concorda comigo? Se a máquina recebeu 1.600 e jogou fora 2.400, tem alguma coisa faltando entrar na máquina. Quanto? Quase. 800, né? 800 calorias mais a 1.600 calorias dá as 2.400 calorias. Condicionador de ar. Na verdade, para não precisar fazer mentalmente, trabalho é igual ao calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Recebeu um trabalho de 1.600, jogou para a fonte quente 1.400, o calor retirado da fonte fria, 2.400 menos 1.600, o calor retirado da fonte fria, 800 calorias.
Mas ele pediu, na verdade, a eficiência, não é isso? O que é a eficiência de um refrigerador? É só uma razão. A razão entre o calor da fonte fria, que é o lucro, e o trabalho aplicado na máquina. Calor da fonte fria, nesse caso, 800 calorias. Investimento, 1.600 calorias. A eficiência, 0,5. A gente não coloca em porcentagem eficiência de refrigerador. Cuidado, hein? Letra B, 0,5. Já que eu tinha pedido toda a página 58, né? Não vou resistir antes da bicuda fazer ali as atividades, pelo menos fazer aquelas 2 atividades ali. Vamos que vamos, falta pouco, meu querido.